Sempre falo que Deus está falando com você do momento que você entra aqui, a palavra já começa a ser ministrada ao seu coração, né? E o que foi ministrado aqui tem tudo a ver, até então, tem tudo a ver com o que vai ser ministrado agora, porque Deus é perfeito, Deus é maravilhoso e Deus nos ama. E o objetivo de Deus na nossa vida é nos restaurar aquilo que Ele planejou para nós lá atrás. Né? Não é restaurar para que a gente tenha uma vida melhor do que a gente já teve um dia, ou restaurar para que a gente seja de acordo com aquilo que a gente sonhou, mas restaurar de acordo com o plano dele para nós, com a vontade soberana dele, que é infinitamente melhor do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. A gente vai começar lendo Romanos 5, do 18 até o 21. E nesses versículos a gente vai estar vendo o que Deus fez por amor a nós. Ele começa falando, consequentemente, tá na NVI. Depois você pode pôr na revista atualizada. Consequentemente, como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, então ele está falando assim, uma pessoa pecou, que foi o Adão, que foi a Eva. E Adão e Eva eram um só, então um só pecou, né? E aí ele fala, por um só ato de justiça veio a justificação que dá vida a todos os homens. Então, em primeiro lugar, um homem, um ser humano, pecou. E por causa disso, toda a humanidade, não importa se você é brasileiro, se você é espanhol, se você é argentino, se você é chinês, se você for o que for, você é um ser humano. E você está debaixo de condenação. Todos debaixo de condenação. Mas ele fala, mesmo assim, Deus amou a gente de tal maneira que veio um só homem que foi suficiente para resgatar toda a humanidade. Então, o ato de justiça desse único homem, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, resgatou toda a humanidade. E ele segue falando, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Então, Adão, lá atrás, desobedeceu e toda a humanidade que veio após ele se tornou pecador. A Helena, bebezinha, pecadora. Mas a Helena, ela tem a marca do pecado nela. Pergunta para os pais dela se ela, bebezinha, 6 meses. 8 meses, Jesus, o tempo passa. Né? Vai fazer 8 meses. Pergunta se ela não já faz birra. Isso é a marca do pecado que está em nós, na humanidade. Mas ele fala assim, veio o pecado, veio a desobediência, mas por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Todos vão se tornar justos? Não. Ele fala assim, muitos se tornarão justos. E ele segue falando, sobreveio a lei para que avultasse, para que a ofensa, para que o pecado ficasse transparente para nós. A lei veio para jogar luz no nosso pecado. Porque se não tivesse a lei, a gente não saberia que determinadas coisas eram pecado. E a gente ia continuar agindo, queimando papel para morto, como em algumas religiões faz, né, que assiste dorama. Aí a pessoa morre, acende os palitinhos assim, com incenso, e estão reverenciando a pessoa que está morta. Por quê? Porque eles não conhecem a verdade. Como eles não tiveram ainda acesso à lei de Deus, mas nós tivemos acesso a essa lei. E a lei, então, mostrou que não adianta eu acender incenso, vela, ou queimar papel para uma pessoa que já morreu, porque a Bíblia fala que depois que você morre, o espírito volta para o Senhor, o teu corpo volta para o pó, de onde você foi criado, e o teu espírito volta para o teu Criador. E vai haver um julgamento para todos nós. Depois que você morre, segundo a Bíblia, não tem mais acesso a essa terra. Então, meu pai, minha mãe, minha avó, é uma estrelinha lá no céu, iluminando os meus caminhos. Sinto muito. Teu pai, tua mãe, tua avó não virou estrelinha. Ninguém que morre vira estrelinha e não está olhando por você. Esquece. Né? Não está olhando por você. Só há um que olha por todos nós, que é o nosso Criador.
que é único e suficiente para cuidar de cada um de nós. E aqui ele segue falando: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Na minha vida, na sua vida, um dia abundou o pecado, mas agora tem que superabundar a graça. E ele segue falando: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o pecado reinou na nossa vida, reinou. O pecado nos conduzia, o pecado nos levava a ter atitudes que desagradavam o coração de Deus e nos levavam para a morte, essas atitudes. Mas ele fala assim: agora você deixou Jesus entrar na tua vida, você deixou Jesus te transformar, você foi resgatado das trevas para a luz. Então agora tem que reinar a graça de Deus pela justiça, com um objetivo, que é a vida eterna. A graça de Deus tem que reinar na nossa vida. Mas aí é bonito, e a gente vê que Deus quer restaurar todas as coisas, Deus quer resgatar todas as coisas, e a gente se converteu, e a gente olha para nós mesmos e a gente fala: que miserável homem que eu sou. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu termino fazendo. Por quê? Sendo eu resgatado, sendo eu remido, tendo a justiça de Deus, e Deus olhando para mim como justificado, por que eu continuo pecando? É aí que vai entrar onde nós vamos falar hoje. Deus, quando Ele nos tirou da morte para a vida, Ele nos fez nova criação. Mas Ele não formatou o nosso HD. Ele não apagou tudo que tinha antes e jogou uma nova informação ali. Porque se ele fizesse isso, a gente se tornaria robô, né? A gente se tornaria numa máquina que é sujeita ali à vontade do Criador e pronto. Mas Deus deu a nós uma vontade própria. E dentro desta vontade própria, durante a nossa criação, nós sofremos marcas. Foram deixadas em nós marcas, desde quando a gente era bebezinho, igual a Helena, igual ao José Henrique, igual a Sara, igual a Davi, igual as menininhas, que já não são mais bebezinhos, né? Já são mocinhas, adolescentes, jovens, e todos têm marcas. Desde a Helena, ela tem marcas de quando ela estava no ventre da Josi. Como eu tenho marcas quando eu estava no ventre da minha mãe. Eu já tive curas espirituais na minha vida de fatos que aconteceram quando eu estava dentro do ventre da minha mãe. Uma consagração que minha mãe fez a um determinado algo que não era de Deus, não vou entrar em detalhes para não ser presa, né? Algo que não era de Deus, num determinado lugar, e minha mãe, que tinha aquele tipo de fé, ela foi lá e fez uma consagração àquilo, aquela aquele ser que não era de Deus, sendo que ela julgava que aquilo era de Deus, tá? Ela julgava que aquilo era de Deus, e então ela fez uma consagração ali, só que eu não tinha consciência disso. E num dia estávamos orando e eu tive uma experiência assim profunda de um demônio vindo. Eu vi minha mãe e um demônio vindo na barriga da minha mãe. Esse demônio, na experiência, era uma pessoa que estava conversando com a minha mãe. Uma mulher, loura, né, sem maiores detalhes, conversando com a minha mãe ali, aquela carinha de boazinha, conversando com a minha mãe. E, de repente, eu via dessa mulher saindo a mão dela, que minha irmã achou que era uma bolsinha, porque nós estávamos orando, eu, minha irmã e uma outra irmã, nós três estávamos orando, e minha irmã achou que era uma bolsinha. E aí a minha irmã e essa outra irmã ficaram conversando sobre a bolsinha, e eu vi que não era uma bolsinha, que aquela bolsinha era uma garra vermelha. E essa bolsinha, essa garra, então, começava a vir na barriga da minha mãe, aonde eu estava. E eu fiquei apavorada. Isso já era uma mulher de, sei lá, 25, 26 anos, já não era mais uma criança, e já convertida, mas eu fiquei apavorada.
E eu comecei a chorar e elas não entendiam nada. E elas tiveram que ligar para uma pessoa lá da igreja, que era mais velha na fé, e pedir oração para essa pessoa na hora ali, para a pessoa. Aí a pessoa falou: esse demônio repreende, vamos repreender. E aí foi repreendido esse demônio, e eu fiquei bem depois. E aí um dia, eu passando no determinado lugar, que eu tinha visto ali naquela visão, eu vi a imagem daquela entidade. Eu não sabia que tinha aquela imagem naquele lugar. E se algum dia você for no Rio de Janeiro comigo, me cobra, me leva lá para eu ver. Eu vou te levar para eu te mostrar que tem aquilo ali. E foi uma entidade que quis roubar a minha vida. Eu no ventre da minha mãe. Agora pensa quantas consequências podem ter tido no meu coração, na minha alma, a partir deste momento, até aquele dia em que isto foi rompido, em que essa consagração foi quebrada. Minha mãe estava fazendo uma coisa boa. Na experiência de fé dela, ela estava me consagrando a algo que ela entendia na experiência de fé dela que era de Deus. Só que aquilo não era de Deus. Então, eu falei para você uma experiência espiritual que aconteceu comigo. Agora, pensa quantas outras experiências que são, né, naturais, de um pai, de uma mãe, de uma avó, de uma tia, que chega para uma criança e fala que ela não vale nada, que chega para uma criança e fala que ela é desastrada, que ela é mais burra do que os irmãos, ou que esta criança ela é abusada por uma mãe, por um pai, por um avô, por um tio, por um irmão, por um primo. Imagina as marcas que isso deixa no coração da pessoa. Mas da mesma forma que naquele dia eu tive uma libertação dessa influência espiritual, nesta manhã, nesta tarde, neste momento que você na internet estiver assistindo, Deus quer trazer libertação também. O mesmo Deus que agiu naquela hora que eu estava orando ali e me libertou, é o mesmo Deus que está aqui, como o pastor Fernando falou. O Espírito Santo se faz presente nesse lugar. E Ele quer curar a nossa alma. Agora vai falar, você esqueceu o que você vivenciou? Não, eu lembro claramente do fato. Mas a minha alma não dói mais. O meu espírito está liberto daquela influência. E é isso que Deus quer fazer. Deus não vai nos apagar o HD e, né, formatar e jogar novas informações. Não é isso que Deus vai fazer. Mas Ele vai trazer para a gente a cura daquele fato, daquela palavra, daquela atitude espiritual que nos machucou, que nos marcou, que nos traumatizou. Amém? Muitas vezes, e normalmente, são a figura paterna, né, que nos machucam. A maioria das vezes, o pai, ou a mãe, um avô, uma avó que nos cria, que traz esse trauma para a nossa vida. Por quê? Porque são as pessoas em quem a gente mais confia. E a criança, ela confia plenamente no que a gente fala. A criança, ela é pura, em certo aspecto, e ela não vê malícia, não vê maldade nas coisas. O que se fala para a criança toma como verdade para a vida dela. E muitas vezes, se seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia foi agressivo com você e falou palavras que machucaram o teu coração, mesmo que você hoje já seja um adulto, um homem ou mulher, um jovem, você ainda tem essas marcas dentro de você. Aquilo não... mas eu sei que eu não sou aquilo, mas aquilo, de certa forma, influencia você. E Deus quer te curar. Amém? No Isaías 53, 4, a gente lê e vê que Jesus veio para restaurar, para curar as nossas feridas. Né? Ele veio para curar as nossas dores. Ali, ó. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Enfermidades são dores físicas, são doenças físicas. Né, doenças no nosso corpo. E ele fala, e as nossas dores levou sobre si. Enfermidade é a doença física, a dor é a doença da alma. São as feridas que estão na nossa alma, que o Senhor Jesus levou sobre si. Então, as feridas que estavam na minha alma, ou que estão na minha alma, ou que ainda vão surgir na minha alma, porque, olha só, você continua vivo. E você continua
sendo objeto de alvo do inimigo. E você continua sendo machucado pelo inimigo. Mesmo que você se converteu, que você está em Cristo Jesus, e você tem o escudo da fé, mesmo assim, você ainda é machucado. E o Senhor que continua curando, dentro dos nossos casamentos, dentro dos nossos relacionamentos de pais e filhos, de irmãos, de amigos, lá no trabalho, porque a gente é machucado todos os dias. Mas o Senhor levou sobre si essas dores, esses machucados. E nós o reputávamos por aflito, filho de Deus e oprimido. Este lá em Mateus 8, nos versículos 16 e 17, vai mostrar que é isto que Jesus cumpriu para a nossa vida. Jesus é esse que foi ferido. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, pessoas que estavam sendo oprimidas pelo demônio. E ele fala, ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Então, ele com a palavra dele, não só mandou embora aqueles demônios que atormentavam a vida daquelas pessoas, mas também trouxe cura para os doentes. E no versículo seguinte, ele fala, para que se cumprisse o que a gente acabou de ler, o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. As feridas no corpo, na alma, no espírito, foram jogadas em Cristo Jesus. Lá na cruz ele cumpriu totalmente, mas até ele chegar na cruz, enquanto ele estava nessa terra, ele estava cumprindo o propósito dele, que era trazer libertação. E ele quer nos usar agora para levar libertação para os outros. E o melhor testemunho é a libertação que a gente tem na nossa própria vida. Como eu dei um testemunho de algo que aconteceu comigo, eu tenho certeza que tocou na vida de outras pessoas que possam ter tido experiências semelhantes ou não, mas sabendo que o Deus que estava lá há 2000 anos atrás é o mesmo Deus que está aqui hoje, presente. O Jesus que andou na terra há 2000 anos atrás é o mesmo Jesus que está vivo hoje, aqui no nosso meio, e se expressando através de nós. E a obra dele continua, que é resgatar aquilo que é o original. É nos fazer plenos de novo, é nos fazer, como humanidade, filhos e filhas de Deus. É todo mundo que vai crer? Não, mas nós cremos. A começar por mim, Senhor. Faz a tua obra. Eu desejo essa cura para a minha vida todos os dias. E eu sei que existem coisas que ainda necessitam de cura na minha alma, no meu corpo. De vez em quando eu sinto umas dores no corpo. E o diabo vem e fala, tu não pode fazer mais nada que tu está com artrose. E eu falo para o diabo, tu não me conhece. Porque eu sei o Deus a quem eu sirvo. Minha artrose, ela existe, mas ela vai ser vencida pelo sangue do Cordeiro. E eu não desisto. De vez em quando dá uma batida? Claro que sim, mas o Senhor é conosco. E Ele quer nos curar no corpo e na alma. No Salmo 103, do versículo 1 ao 6, o Davi vai falar da própria alma dele, das feridas que existiam na alma dele, mas que o Senhor veio e curou essas feridas. E o Senhor quer fazer isso na tua vida, na minha vida, hoje. Não é amanhã, não é na semana que vem, é hoje. No Salmo 23, 3, ele fala, refrigera-me a minha alma. Ele pede a Deus para refrigerar a alma dele. Esse refrigerar do Salmo 23, no original, a palavra é restaurar. Restaura a minha alma. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Por amor do nome de Jesus Cristo, Ele vai fazer isso na tua vida. Ele vai trazer para a tua vida, para a tua alma, a restauração que ela precisa. Deus não desistiu de você. Pode ter se passado tempos, pode ser que você já tenha tido muitas curas lá no passado, que já tenha muito tempo que você não sinta mais nada. Como que Deus tivesse se esquecido de você. Mas Ele continua presente, Ele continua agindo e Ele continua desejando trazer o refrigério, a restauração para a sua alma. Restaurar é fazer melhor na visão do Senhor.
Né? Porque quando a gente restaura, a gente faz igual ao que estava antes, mas no Senhor Ele faz melhor ainda. Porque Ele vai fazer como ela, o original. E a gente ainda não viveu o original. O original não é como a gente era quando era criancinha. O original é melhor ainda do que era quando a gente era criancinha. Eu estou vendo um dorama muito legal. E eles falam assim, na infância é que a gente vive as melhores fases. É verdade, na infância a gente vive fases maravilhosas, porque você não tem que se preocupar com dinheiro, é só pedir o Pix para o pai. E o pai faz o Pix, não é assim? Quando a gente é criancinha, a gente não se preocupa com cozinhar, com arrumar casa, né? Malemar, a mãe pede para arrumar o quarto e a gente arruma se quiser também. Se a gente não quiser, a gente não arruma e que a gente viva naquele quarto bagunçado e está tudo certo. Não é assim? Só que quando a gente Só que quando a gente cresce, a gente é a mãe. A gente se torna a mãe que tem que mandar o filho arrumar o quarto. A gente se torna a mãe que tem que fazer a comida, que tem que arrumar a casa, que tem que sair para trabalhar, porque se a gente não fizer isso, a gente não tem sustento no nosso dia a dia. Então, nesse dorama, as pessoas falam, é a melhor fase quando a gente era criança. Eu vou te dizer que tem algo melhor ainda do que quando a gente era criança. Porque mesmo quando a gente era criança, a gente sofria coisas que não eram para a gente ter sofrido. A gente passava necessidades emocionais ou físicas que não era para a gente ter passado no original do Senhor. Porque talvez aqui ninguém nunca tenha passado fome, mas talvez você tenha passado fome de carinho, fome de afeto, fome de presença de pai, presença de mãe, fome do amor de Deus, fome do conhecimento, né, do reconhecimento do valor que você tem. Talvez você não tenha passado necessidades físicas, ou tenha, não sei, mas necessidades emocionais, todos nós passamos em algum momento. Todos nós, em algum momento, achamos que os outros eram mais amados do que nós. Todos nós. Mesmo quem é filho único, acha que o filho do vizinho é mais amado do que você. Mas o Senhor quer restaurar, então, lá para o original, para o sonho dele para a nossa vida. Essa é a obra do Espírito Santo. A cura que ele quer trazer, ela acontece quando o Espírito Santo entra na tua vida e toca a tua alma. Ele vai lá no profundo do teu ser. E o Espírito Santo vai tocando com o bálsamo de Jesus Cristo. A Bíblia fala de um bálsamo de uma cidade chamada Gileade, em que as pessoas de todas as regiões iam atrás daquele bálsamo, aquele óleo, para serem curadas, porque aquele óleo tinha um poder de cura. Existe um óleo que é jogado dentro dos nossos corações, que tem o poder não só de curar, mas de restaurar, de fazer melhor do que já foi um dia. E esse óleo é o Espírito Santo. É a pessoa de Jesus Cristo através do Espírito Santo dentro dos nossos corações. Este óleo, ele vai mudar o fato de que meu pai me xingou, minha mãe me xingou? Não. Vai me dar uma amnésia, um Alzheimer, eu vou esquecer que aquilo aconteceu? Não. Eu vou lembrar que aquela pessoa me feriu, abusou de mim, né, seja fisicamente, seja emocionalmente, eu vou lembrar, eu não vai apagar da memória, mas a lembrança vai vir de uma outra forma, porque vai vir acompanhada da cura, e aquilo ali não vai ter mais o poder de me machucar, como me machucou naquela hora em que eu fui tocada, que eu fui xingado, que eu fui abusado de alguma maneira. Entende? É isso que o Senhor quer fazer conosco. Mas a gente tem alguns passos que depende de nós, tá? Então, olha só. Jesus veio para todos, não é isso? O Filho se manifestou para libertar a todos, mas nem todos são libertos. Jesus veio para curar todos, mas muitos foram curados. Se muitos foram curados, é porque não foram todos que foram curados. Então, o Espírito Santo está aqui e ele quer trazer a cura, mas tem coisa que depende de mim. Depende de mim. Amém? Depende de você. Primeira coisa, está em Tiago 5, do 14 ao 16. Olha o que o Senhor vai estar falando para a gente nesses versículos, que é um primeiro passo que a gente tem que dar. Ele fala assim:
Ora, 5. Capítulo 5, do versículo 14 ao 16, isso. Capítulo 5. Esse é o capítulo 1. Eu entendo, meu querido, não é fácil, não. Tá aí, quando o pregador que está aqui fala, Tiago, aí você fica, ei, meu Deus, e agora? Para onde eu vou? 1, 2, 3, 4 ou 5? Não é isso? Vamos ensinar, amigo, vamos ensinar, é isso. Aí ele fala, capítulo 5, mas não fala o versículo. Aí o cara fica ali, e agora? Para onde eu vou? Aí, quando ele começa a falar, às vezes você fica, meu Deus, aí você fica procurando ali do lado, o que ele está falando? Aonde está esse versículo? Pregadores amados do meu coração. Quando vocês falarem aqui, Tiago, João, lá o que for, você fala o nome da pessoinha, o capítulo e o versículo que você quer que seja lido. Amém? E você que tem pretensão de ser pregador, já aprende logo. Já vem pronto. Tiago 5, no versículo 14. Amém? Foi dado o recado. Está escrito assim: está alguém entre vós doente? Tem alguém aqui doente? Tem. O Carlão está doente. A gente foi lá no hospital e eu sei que tem um monte de gente que está indo. Aí ele fala: ó, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E ele segue falando. E a oração da fé salvará o enfermo. Ele não só fala de curar, ele fala de algo mais profundo, de salvar o enfermo. E o Senhor o levantará e a parte que cabe a cada um de nós. Se houver cometido pecados, não quer dizer que todo mundo que está doente porque está em pecado. Não. Ele fala, se por acaso a pessoa que está doente estiver em pecado, ser-lhe-ão perdoados, se a pessoa que está doente estiver em pecado. E ele segue falando, confessai. Então, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aí a gente sabe essa partezinha. Muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. E a gente esquece a parte de trás do versículo que a gente tem que confessar os nossos pecados. Ah, mas o pecado é meu. Não quero confessar, não. Só que o primeiro passo para você ser liberto de seja lá o que for, é você abrir tua boca e falar. Se você cometeu pecado, não quer dizer que aquilo ali seja um pecado, mas se for um pecado, ele vai ser perdoado. Mas eu tenho que confessar. Olha, eu xinguei. Olha, eu odiei. Sabia que odiar é pecado? Eu odiei aquele juiz naquele jogo. Eu odiei aquele jogador infeliz que não sabe chutar uma bola daqui para ali. Né? Ah, mas que isso, é só a emoção do jogo, mas depende de como você fica, como que você alimenta aquela emoção do jogo. Porque às vezes você odeia a pessoa na hora que você está dirigindo, você odeia teu pai, odeia tua mãe, odeia teus irmãos, odeia a si mesmo. E odiar é pecado. E a gente tem que confessar, Senhor, olha só, eu confesso que eu fiz isso. Ele fala, confessar os pecados uns aos outros. Claro que, por favor, né, cuide com quem você vai confessar o seu pecado. Tem determinadas pessoas que são alto-falantes, que reverberam. Então, você fala aqui, a pessoa já reverbera ali. Cuidado, né? Pensa em quem você vai confessar o pecado. Né? Procure pessoas que você confia, que você sabe que não vão estar propagando o teu pecado, porque a intenção de confessar pecado não é fazer ele conhecido de todo mundo. Eu sou de uma época que lá na igreja a gente tinha que confessar um pecado no microfone. E nossa, eu tinha tanto medo que eu não pecava. Meu Deus, eu não peco. Eu não podia pecar, porque já pensou? Pior do que pecar era você ter que chegar no microfone e falar, eu fiz tal coisa. É um rapaz que foi na praia, que olhou para a mulherada, chegar no microfone, eu fui na praia ontem e fiquei olhando para todo mundo. No microfone, todo mundo vindo. Gente, não é isso, tá? Por favor. Não é assim que é confessar o pecado.
Quem fez, né, com o coração em Deus, Deus teve a misericórdia, o pecado foi perdoado de qualquer forma, mas não precisa expor publicamente a tua vida, né? Mas confesse a pessoa que você confia, confesse aos pastores que você confia, né? É uma, é uma forma de você ser liberto, de você ser curado, de você ser liberto de traumas que você tem, que carrega dentro de você do teu passado, que Deus não quer mais que você carregue, que Deus quer te dar o alívio, né? Deus quer te dar a paz, porque quando a gente confessa os nossos pecados, vem a paz do Senhor no nosso coração. É sinal de que, olha, estou limpo disso aqui. Isso aqui não me perturba mais, porque o diabo ele fica usando o nosso pecado para nos literalmente infernizar, porque é a espírito dele, né? Roubar, matar e destruir. O objetivo do diabo é nos infernizar. E ele fica fazendo isso na nossa alma, na nossa mente. E quando a gente confessa, ele perde esse poder. Ele fica fraco, porque quando ele vier, eu já confessei, não estou mais fazendo. Isso não faz mais parte da minha vida. Deus já me perdoou disso, já estou apagado, já estou lavado, já estou limpo disso. E a minha alma vai sendo curada. A segunda coisa que o Senhor quer fazer conosco é nos libertar das lembranças que a gente tem. Nos libertar no sentido de trazer paz. Provérbios 23, no versículo 7, nessa versão aí, porque tem algumas versões que é diferente, mas como imagina a sua alma, o ser humano, assim ele é. Ele diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Mas o que importa é, como imagina na sua alma, assim você é. O que você pensa é que vai fazer com que você haja de determinadas formas. Eu falo, eu era uma pessoa extremamente tímida. E eu me via como tímida e eu me aceitava como tímida. E Deus foi me curando disso. Hoje eu já não sou mais assim. Hoje eu converso com a sombra. Hoje, hoje eu converso com qualquer um, em qualquer lugar, sem medo. Porque não tem mais essa marra dentro de mim. Então, como você se imagina, você vai agir. Essas lembranças que tem na tua mente, de machucados do passado, de feridas do passado, elas te atormentam hoje e geram em você determinados comportamentos hoje que são marcas dessas feridas. E você precisa se libertar, se você quiser também. Ninguém é obrigado a ser livre. E isso não está implicando na sua salvação, ok? Que fique bem claro, você é salvo pelo sangue de Jesus Cristo, que justifica você e ponto final. É só o sangue que te salva. Mas se você quer ter uma vida plena nessa terra, se você quer ter uma vida mais produtiva, mais feliz, mais leve nessa terra, então busque a cura da sua alma. É a escolha. Né? Eu quero, Senhor, estar debaixo do teu propósito. Então, eu não quero mais que essas lembranças, essas coisas que aconteceram no meu passado, me marquem. As minhas irmãs diziam que eu tinha sido achada no lixo. Se você tem irmãos, você sabe o que eu estou falando. O que é bullying? Ah, bullying. Querido, se você nasceu nos anos 60, 70, 80, bullying é nada. Porque a gente vivia do bullying caseiro, dentro de casa. As minhas irmãs falavam que minha mãe tinha tido gravidez de gêmeos, porque meu pai era gêmeo. Minha mãe tinha tido gravidez de gêmeos e que eu tinha matado o meu irmão dentro da barriga da minha mãe. Porque na nossa árvore de Natal tinha o nome da minha irmã mais velha, aí tinha um negócio, entre aspas, com os pontinhos, depois meu nome e o nome da minha irmã mais nova. Então, esse aspas com os pontinhos, elas diziam que eu tinha matado meu irmão no ventre. E eu cresci com isso. Com certeza. Assim, isso gerou traumas na minha vida. Hoje eu falo rindo, brincando. Mas, assim, isso deve ter gerado traumas na minha vida. Mas o Senhor me curou. Então, eu lembro, obviamente, que eu falei, não vai esquecer. Mas a minha irmã mais velha, ela queria conhecer o banheiro masculino. E a gente nadava, então a gente tinha cabelo curtinho, né? Bem curtinho, porque nadava. E aí minha irmã mais velha falava, entra lá, Roberto. Chamava.
Eu nunca tive coragem. Eu morria de medo de entrar. E que eu ia ver lá dentro. A minha outra irmã entrava. A gente às vezes estava em elevador e ela fazia parar o elevador no meio do caminho. Para você ficar com medo de ficar preso no elevador. Você mora no Rio de Janeiro e mora num prédio, você sabe o que é ficar preso no elevador nos anos 70, em que as pessoas morriam porque estavam presas dentro do elevador. E foi isso que eu sobrevivi. Mas Deus me curou. E hoje eu olho para essas coisas, eu rio, eu acho engraçado, coisa de criança. Eu não fiquei com trauma no meu coração, porque os traumas que eu tinha, o Senhor veio e me curou. Então, as lembranças do passado que você tem, um dia, elas podem estar aí como lembranças, como a memória que você tem de um fato que aconteceu, de alguém que falou mal de você, de alguém que te olhou de cara torta, de alguém que te xingou de alguma maneira, mas o Senhor te curou daquilo. Deseje ser curado. Né? Outra coisa que você precisa é ser livre da influência de demônios. Aí falar, mas eu sou crente, e crente não tem influência de demônios. Então eu vou te mostrar 2 exemplos de pessoas que são crentes da Bíblia, né, que está registrado na Bíblia, e que foram influenciados por demônios. O primeiro foi o rei Davi. Rei Davi, homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, que está escrito na própria Bíblia, não sou eu que estou dizendo que ele era assim, Deus o julga assim, né? Deus dá esse testemunho a respeito dele. E aqui em 1 Crônicas 21, no capítulo 21, no versículo 1, vai mostrar o diabão, o coisa ruim, o cramunhão, vindo perturbar ele. Mas Deus não o revelou pelo Espírito. É 21, não, 2 Crônicas. Esse é cor. É Corinthians, vai Corinthians. No 1 Crônicas 21, no capítulo 1, vai falar que Davi resolveu fazer um censo. 1 Crônicas. Davi vai fazer um censo, tá? É 1 Crônicas 21. Tá, mas é 1 Crônicas 21. Isso aí, ó. Davi resolveu fazer um censo. Aí falou, olha, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Olha só, o cramunhão, coisa ruim, veio no ouvidinho do rei Davi, homem segundo o coração de Deus, homem que escreveu um monte de salmos, que se colocava na presença do Senhor, homem sujeito ao Espírito Santo, e veio coisa ruim. E falou para ele, já viu aqueles desenhos que tem, né, que tem um bichinho aqui? Vai lá e faz o censo. Faz o censo, Davi. E o Davi fez o quê? O censo. Davi fez o censo. E o povo sofreu por causa do censo que o Davi fez, porque ele era autoridade. Nós somos autoridade sobre a nossa vida, sobre a nossa família. E muitas vezes, quando a gente está ouvidos a Satanás, não só a gente sofre, mas a nossa família sofre. As pessoas que estão ao nosso redor sofrem. Lá no nosso trabalho, o nosso trabalho sofre, porque a gente deu ouvidos a Satanás. Então, a gente tem que ficar muito atento. O que eu estou ouvindo? De onde está vindo essa informação? E um outro exemplo, que também é conhecido esse, Mateus 16, versículo 23. Está lá, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro, apóstolo do Senhor, Pedro, ministro do Evangelho, ele chega para Jesus e fala, você vai morrer não, Jesus. Que isso? Imagina que você vai morrer, não vai morrer coisa nenhuma. Mas Jesus vira para ele e fala, arreda-te, Satanás. Está escrito, mas Jesus, voltando-se, disse para Pedro. Esse Pedro, esse A é a mesma coisa de para. Então, Jesus olhou para Pedro e falou, Pedro, não. Ele falou, Satanás, fora. Falou para Pedro. Pedro tinha ouvido a Satanás, Pedro estava sendo influenciado
pelo diabo ali naquela hora. E ele fala: tu és para mim pedra de tropeço, porquanto não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Às vezes, a gente não parecia que o Pedro estava sendo gente boa. Se coloca no lugar, na situação ali. Jesus fala: olha, eu vou morrer, gente. Eu vou ser entregue para a morte, como ovelha, no matadouro, vou morrer. O Pedro: não, que isso? Só por cima do meu cadáver. Não vai. Você não vai morrer. Não parece que o Pedro está sendo gente boa para caramba? Ele está preocupado com Jesus. Imagina que tu vai morrer, Jesus. Coisa nenhuma. Não deixa isso acontecer, jamais. Só que ali o Pedro estava olhando para a humanidade. Olhando para o natural. Existia uma obra que tinha que ser realizada através da vida de Jesus, só ele sendo entregue à morte que se concretizaria. Só Jesus sendo entregue à morte, nós receberíamos a salvação. Mas ali, o Pedro, então, deu ouvidos a Satanás. Se o Davi deram ouvidos a Satanás, a gente também pode dar ouvidos a Satanás. Então, eu tenho que desejar ser liberto de influências demoníacas. Assim eu recebo a cura da minha alma. Última coisa que eu tenho que ser é cheio do Espírito Santo. Está em Lucas 11, do versículo 9 ao 13. Por isso vos digo, a gente conhece essa parte. Pedi, dá-se-vos-á, buscai, acharei, batei, e abri-se-vos-á. Mas ele segue falando, não acabou. Pois todo que pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Quem é o pai que vai dar coisa ruim para o filho? Que se o filho pede um ovo, ele dá um escorpião. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. A gente guarda o versículo, pedir, buscar, bater, mas ele está falando para pedir, buscar, bater, a presença de Deus na tua vida. Não é pedir, buscar, bater para você ter um carro, para você ser bem-sucedido, para você ser um empresário melhor da cidade, da região, do mundo, do planeta, para você ser mais rico que o Elon Musk. Não é isso. Ele está falando, faça isso para buscar o Espírito Santo na vida de vocês. Você tem que buscar ser cheio do Espírito Santo, porque quando você é cheio do Espírito Santo, não tem espaço para mais nada. Não tem espaço para os pensamentos ruins, não tem espaço para os sentimentos negativos. É você que vai escolher. A escolha, de novo, continua nas suas mãos, né? E para eu receber, primeiro eu tenho que crer na obra de Jesus. Crer que Jesus morreu na cruz para me salvar. Você crê? Isso é o primeiro passo que você tem para receber a cura da tua alma. É o primeiro passo. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados, porque eu creio no quê? Que Jesus morreu pelos meus pecados. Então, eu tenho que entender que eu tenho pecado. Porque não adiantava nada Jesus morrer pelos meus pecados se eu não tenho pecado. Se eu na próxima vida, ou na próxima, eu vou pagar. Não faz diferença Jesus morrer. Mas eu tenho que entender que eu tenho pecado, que não é escolha, que não é opinião. É opinião, cada um faz o que quer. Ema, cadê o Rogério? Ema, cada um com seus problemas. Não é isso. É eu entender que eu sou pecador, que eu preciso de ser perdoado por Deus, que eu em mim não tem nada que seja bom, que Deus possa aproveitar, que Deus vai olhar para mim e falar, caraca, eu quero você para mim, que você é demais. Deus não vai fazer isso, porque não tem nada de bom em mim. Mas eu tenho que, então, reconhecer que eu sou pecadora. E aí sim, porque eu sou pecadora, eu preciso de ser resgatada. Eu preciso de restabelecer minha comunhão com Deus. Aí é através da pessoa de Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu tenho que... essa eu vou colocar aí. Hebreus 12, do 12 ao 15. Este passo é um passo dos mais difíceis. Porque eu entender que eu sou pecadora e receber o perdão,
Por enquanto está fácil. Por isso, estabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminho retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. O que ele está falando nesses versículos todos aí é que eu não posso deixar meu coração estar cheio de amargura. A coisa mais difícil para a gente fazer é perdoar aquele que nos ofendeu. Perdoar o pai, a mãe, a avó, a tia, o primo, o irmão, quem for lá, a irmã lá, quem for, que nos machucou. Perdoar aquele que falou palavras ou nos tocou de uma maneira que não era para ser tocada, que falou coisas que não eram para eu ouvir, de maneiras que não eram para eu escutar. Uma mãe que chega para um filho e fala: você é um vagabundo, você não vale nada. Não quer dizer que essa mãe não ame esse filho, mas esse filho com certeza fica com uma água no coração. Com certeza esse filho fica machucado. E o filho tem que perdoar a mãe que falou isso. O filho tem que perdoar a pessoa que abusou. Né? O filho, eu, você. Temos que perdoar aqueles que nos ofenderam. Perdoar, porque se a gente não liberar o perdão, o nosso coração vai estar cheio de amargura. Claro que existe um tempo para que a gente processe aquilo dentro de nós, né? A gente recebe a informação, a gente está recebendo a informação. Mas existe um tempo para a gente digerir a informação. Você come e você não já processou o alimento todo dentro de você, né? Vai ter um caminho, o alimento ele vai entrar, e aí vai uma parte vai para o sangue, outra para o osso, outra para o cérebro, outra, né? O alimento vai ser, né? Assim, Dani? O alimento vai ser digerido aqui no nosso sistema digestório, até que o que não presta seja eliminado e o que presta traga energia para o nosso corpo. Então, a informação está chegando para você agora. Você precisa digerir essa informação. E dentro dessa informação que você precisa digerir, é perdoar quem ofendeu você. E se esse um que ofendeu você foi você mesmo, porque você pecou numa coisa que você sabia que era pecado, que você não tinha que fazer, ou pensar, ou agir daquela forma, mas você fez, aí a gente fica com problema com a gente. E a gente carrega uma coisa, uma mochila mega pesada, que se chama culpa. Culpa, porque eu fiz o que eu não devia ter feito de novo. Mais uma vez, eu falei que eu não deveria ter falado, eu agi o que eu não deveria ter agido, eu vi o que eu não deveria ter visto. E aí eu carrego a mochilinha da culpa. E o Senhor quer nos libertar desta culpa. Então, em primeiro lugar, se perdoe. Admita, né? Tem que admitir que aquilo que você fez, falou, pensou, é um pecado, desagrada o coração de Deus. Joga a mochila da culpa fora, para que o diabo não tenha mais poder nenhum sobre você para te acusar de nada. E se perdoe. E se foi uma outra pessoa que te ofendeu, perdoe essa pessoa. Ainda que demore um tempo para você processar essa informação, deixa essa informação no teu coração e vai pedindo a Deus: Senhor, eu não consigo perdoar esse desgraçado, esse miserável, mas eu quero perdoar. E amanhã, quando você for orar, você já não vai mais usar desgraçado e miserável. Eu sei porque eu já tive experiência com autoridades do nosso país que eu não conseguia orar. Eu oro para que Deus tenha misericórdia da vida de determinadas autoridades do nosso país. Né? Agora está vindo à tona, talvez vocês não saibam, mas tudo aquilo que se passou na pandemia foi projetado, programado, feito por mãos humanas. E a pessoa, o médico responsável pelo terror da pandemia, está sendo exposto no Senado americano.
Está sendo exposto que determinados remédios eram para ter sido usados e que foram proibidos, inclusive no nosso próprio país. Né? Nesta época da pandemia, nós tivemos problemas emocionais, né? Por conta de atitudes que foram feitas pelas autoridades aqui no país. E a gente tem que perdoar. Perdoar não quer dizer que aquele homem que é responsável pela morte de centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro, não morte pela doença, mas morte pela prisão. Morte porque muita gente morreu e você não podia ir no enterro da pessoa que morreu. Né? Você não podia estar lá, ver lá o teu marido, teu filho, tua mãe, teu pai, ou lá o que for. Né? No mundo inteiro, as pessoas sofrendo, e a gente tem que perdoar essa pessoa. Crianças que sofreram na época da pandemia porque ficaram enfurnadas dentro de casa, que foram prejudicadas na educação delas. Crianças que eram bebezinhos que não viam a expressão dos outros por causa da máscara, que hoje está comprovado cientificamente, com dezenas de milhares de estudos científicos dos especialistas, falando que a máscara serve para nada. E a gente tem que perdoar essas pessoas. E pedir a Deus que restaure o coração dessas crianças que cresceram no meio disso. Pedir a Deus que restaure a nossa comunhão, porque outro dia eu estava conversando com o Geraldo. Geraldo, depois da pandemia, a igreja não é mais a mesma. A igreja se misturava, a igreja se juntava, a igreja tinha um sentido que depois da pandemia perdeu. E não é aqui esta igreja não, tá? É muitas igrejas aí, a mundo afora, que perderam isso, esse contato, esse toque. Mas a gente tem que perdoar e pedir a Deus para restaurar a nossa vida, o nosso coração, nosso interior, né? Para que a gente não alimente esses pensamentos ruins mais. As lembranças, os traumas que vieram daquela época, passem. E, por final, o versículo clássico titular, que eu acho que 7 das 10 pregações minhas vão ter, é Romanos 12, 1 e 2. Esse é titularíssimo, esse aí não pode faltar. Está sempre convocado. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos ter a nossa mente renovada diariamente pelo Senhor. Não é uma renovação que aconteceu em 1983, quando eu desci as águas, 15 de novembro de 1983, que a metade de vocês não eram nascidos, ou outros eram bebezinhos. Não é aquela só. É a renovação que aconteceu hoje de manhã, quando eu estava repassando isso aqui, porque eu faço, repasso e passo e repasso. Hoje de manhã, quando eu estava relendo esses versículos, essa renovação que precisa estar na minha mente todos os dias. A renovação, quando eu sou ofendida hoje, no momento atual, de eu perdoar aquela pessoa e falar, não, o Senhor já me perdoou, eu não posso reter o perdão para essa pessoa. Eu não posso deixar esse pensamento, como veio esse negócio aí da pandemia, que eu falo, eu tinha razão. Eu não posso falar, eu tinha razão, porque eu tomei o raio da vacina. Com razão ou sem razão, porque a gente queria viajar para o Rio de Janeiro e a gente foi obrigado a tomar o raio da vacina. Porque se eu tivesse ficado aqui, eu não tinha tomado. Só que tinha gente que falava assim, se você não for vacinado, você nunca mais entra na minha casa. Que desculpa, qual é a razão? O que tem de racional isso? Todos os especialistas em saúde, vacina serve para proteger você contra o vírus, certo ou errado? Quando você é criancinha, que você toma uma vacininha lá da catapora, para que aconteça o quê? Você nunca pega catapora. Se você está vacinado, eu não estou vacinado, problema de quem? É meu, né? Mas não, porque a gente sofreu uma lavagem cerebral. Você está vendo como a nossa mente precisa de renovação? A gente sofreu uma lavagem cerebral que falava assim, se você não se vacinar, eu vou pegar a doença. Mas, irmão, tu já foi vacinado 2 vezes, como que tu vai pegar a doença?
tirando a pessoa da área médica, que aí não tem escolha, porque ela era obrigada a se vacinar, senão era demitida, né? A maioria das pessoas foi voluntariamente, porque a mente da gente está sujeita a este mundo. E a gente precisa pedir, Senhor, renova a minha mente, para que eu não me sujeite aos pensamentos dessa terra, para que eu não seja influenciado pelos enganos desse mundo, para que eu não tome a mentira por verdade, em todas as áreas da minha vida. Em todas as áreas, porque hoje a água já está mais quente, coisas que quando eu era criança eram absurdos, que jamais a pessoa viveria, hoje a gente vê seres humanos andando de quatro, com coleira, e dizendo que ele é um cachorro. Ele só não come ração, mas ele é um cachorro. Quando eu era criança, isso era coisa de estar internado no EM, no Pinel, lá no Rio de Janeiro. Mas hoje isso é normal. Tem os encontros dos cachorros no shopping, os seres humanos de coleira, que são cachorros. Se identifica como um cavalo, se identifica como um terrier, se identifica como qualquer coisa. Entende? A gente precisa ter a nossa mente renovada, gente, para a gente não ser sugado pelos enganos dessa terra. Para os nossos filhos aqui não serem sugados por esses enganos, para que eles não se deixem enganar por esse mundo. A gente precisa estar na cabeça, Davi, isso é mentira, Davi. Isso não é verdade, Davi. Ninguém pode ser cachorro, ninguém pode ser cavalo. Ser humano é ser humano. Tem que colocar, Júlia, você não pode ser um gato, Júlia, você é uma gata, mas você não pode ser um gato, Júlia. Você não pode conversar miau, 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 não pode. Entende? A gente precisa fazer isso, a nossa mente precisa ser renovada. Todos os dias, a nossa mente, os nossos pensamentos, porque essas coisas a gente não vai cair, mas a gente cai em outras. A gente acredita que um raio de um presidente pode mudar a história do nosso país. Mentira! Mentira, a gente está num ano de eleição. Gente, pelo amor de Deus, não acredite que o Joãozinho da fraqueza, porque sempre tem o da força, então eu não posso falar da força, não vai achar que existe esse Joãozinho da força, eu estou ferrado. O Joãozinho da fraqueza vai ser o salvador do nosso país, porque não existe Joãozinho da fraqueza que salve o Brasil. Só o Senhor Jesus Cristo. E a gente tem que se ajoelhar diante dele, como nós fazemos aqui nessa igreja. Nas terças-feiras, quando tem a oração na sexta-feira, nós oramos pelo nosso país. Só o Senhor Jesus Cristo mudando a nossa vida vai mudar a vida do nosso país. Amém? Então, se levanta, põe a mão no coração. Robson vai vir aqui tocar. Robson, Rogério, Jean, as menininhas aqui dos cantos. Você vai pôr a mão no seu coração e você vai pedir ao Senhor, Senhor, eu quero digerir essas informações todas que eu recebi. Em algum momento esse vídeo vai estar sendo lançado aí na internet, o Vitor vai lançar, não sei se hoje, outro dia, o Vitor vai lançar na internet, ouça de novo, pode tirar, ouça de novo, né? Reflita, medite, veja os versículos, e medite para a tua vida, para que o Senhor transforme a sua vida, para que você receba cura em áreas que você nem sabe que você precisava de cura. Porque tem áreas da nossa vida que a gente não tem nem noção que precisa de cura, a gente está tão machucado que a gente acha que é daquele jeito. A gente não entende que a gente precisa de ser curado naquilo. Então clame ao Senhor. Coloque a tua vida diante do Senhor.